profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Graça e paz, amados. Queria que vocês se colocassem de pé. Aleluia. Queria que vocês se conectassem com o Senhor e rendessem graça porque Ele é bom. Oh, Pai, nós te agradecemos porque você é bom, Senhor, e porque nós cremos em você e sabemos, Pai, que estamos protegidos em você, Senhor. Nós declaramos em nome de Jesus, Pai, um culto poderoso, Pai, onde as pessoas sairão daqui cheias da sua verdade, Pai, sabendo quem elas são, para que elas nasceram, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém, aleluia. Você pode se alegrar, querido? Aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Oh, aleluia. Eu creio, tudo é possível. Aquele que crê, não vou desistir jamais. Eu creio, falo a montanha, grito a muralha, passo pelo meio do mar. Sou da fé e vivo sobrenatural. Creio em milagres no poder de Deus. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer. Eu creio, tudo é possível, creio, nada é impossível, creio, tudo vai acontecer.
feixe, sua graça me abençoou. Sou herdeiro seu, estou bebendo da fonte, estou andando sobre os montes, estou vivendo da fé, descobrindo o melhor de Deus. Deus levantou o meu feixe, multiplicou meu pão e meu peixe, sua graça me abençoou. Sou herdeiro seu. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Quem me vê assim não sabe o que eu passei, as escolhas que eu tive que fazer e acreditar naquilo que eu ainda não via, mas chamava a existência com fé e paciência, na certeza de que tudo ia chegar. Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Antes que houvesse chuva eu dancei, antes de houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu criei, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia. Aleluia! Você está feliz? Aleluia! Então, como o louvor disse, eu gostaria que você continuasse conectado. Eu gostaria que esse louvor abençoado continuasse ministrando, que pela fé, queridos, pela fé, tudo nós podemos conquistar. Nós precisamos, queridos, depositar a nossa confiança no nosso Pai. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, porque hoje à noite será uma noite de poder, Pai. Hoje à noite, Pai, será uma noite do Teu sobrenatural. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que está sendo louvado, tudo aquilo que vai ser ministrado, Pai, que gere vida na vida dos meus irmãos, que gere vida, Senhor, na vida de quem está do outro lado assistindo, Pai. Que eles possam entender
situação, mas é um Deus que nós cremos, é um Deus que nós confiamos, é um Deus todo-poderoso, onde nós depositamos a nossa fé, e Ele é capaz, sim, Senhor, de fazer tudo aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Aleluia! Eu gostaria que o louvor ministrasse esse refrão novamente. Aleluia! Oh, aleluia! Antes que houvesse chuva eu plantei, antes que houvesse música eu dancei, antes de acontecer eu vi, antes que eu pudesse ver eu criei, antes da porta se abrir eu bati, e antes de receber eu pedi, antes que eu pudesse achar eu busquei, pela fé em Deus tudo conquistei. Aleluia! Obrigada! Obrigado ao louvor, esse louvor ungido. Daqui a pouco eu chamo vocês, Simeone, a menina Kelly, né? Que veio nos servir lá de Francisco Macedo, e Francisco, esse grande homem de Deus. Aleluia! Queridos, eu não sei você, como você está em estar hoje aqui, mas meu coração está saltitando de alegria, porque nós estamos voltando. A você que está aí do outro lado, nos acompanhando pela ministração, né, pelas nossas redes sociais, sejam também bem-vindos, né? E eu declaro, queridos, na autoridade do nome de Jesus, que aquilo que vai ser ministrado através da minha vida, para a sua vida, que gere vida. Porque a palavra diz que a palavra de Deus, ela tem poder de gerar vida, onde não existe vida. Então, eu quero agradecer ao pastor Adriano, né, por confiar o púlpito dele, a minha pessoa. E ele pediu para que hoje à noite eu estivesse ministrando e que eu fique livre. Quando ele manda ficar livre, né, a gente vai para aquilo que o Espírito Santo trata conosco. Então, essa semana, né, a reverenda Janaína Alencar, ela ministrou aqui sobre fé. E aí eu vou pegar a mesma linha dela, né? Crendo que cada uma, ela ministra de acordo com a unção que está sobre a sua vida. Cada uma tem uma forma de ministrar, mas eu sei que aquilo que eu vou ministrar vai trazer mais entendimento, né, e vai acrescentar aquilo que Janaína ministrou na quinta-feira. Se nós fôssemos dar um tema a essa ministração, seria o seguinte: fé e princípios para prosperar. Aleluia! Sabe, queridos, é a vontade de Deus que nós estejamos bem em todas as áreas. Eu me pergunto e eu me questiono, por que que você crê que Deus, Ele deu Jesus para morrer por mim e por você, para que a gente tenha salvação, para que a gente tenha cura divina, para que nós sejamos livres, libertos, para que nós possamos ir morar no céu. Mas você não crê que Deus sacrificou o mesmo filho para que eu e você sejamos prósperos? Aleluia! Então você pode sentar, amém? E nós vamos ser... vai ser uma noite de ensino, amém? Mas eu gostaria de pedir a você que você abrisse sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versos 6, né? Hebreus 11, 6. Aleluia. Diz assim, ó: em verdades, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxime, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos os que se consagram a ele. Então, eu poderia também dizer assim, acrescentar nesse versículo, que em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós também poderíamos dizer assim, né? Que sem uma vida financeira organizada, é impossível agradar a Deus. Sabe, queridos, tem área na sua vida que você aguenta muita pressão. Eu costumo dizer que tem áreas na minha vida que eu já aguentei muita pressão e pode vir, que eu aguento. Mas tem outras áreas que não.
Mas muitas vezes as áreas que nós estamos passando pressão não é culpa nem do diabo, porque nós temos a tendência de tudo culpar o diabo. Mas muitas vezes a culpa não é nem do diabo. Ele não tem nem culpa. Muitas vezes a culpa é da nossa falta de organização em áreas da nossa vida. Amém? Então, Deus, Ele nos abençoou financeiramente. Isso já é uma garantia na nossa vida. Assim como Jesus morreu para que nós tenhamos vida e vida em abundância, quando diz assim, vida e vida em abundância, ela se refere também à nossa área financeira. Então, a nossa fé, através da nossa fé, através daquilo que nós ouvimos da palavra, nós podemos ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Aleluia! 3 ações de fé que se fazem necessárias em nossa vida. Primeiro, pensar certo gera vida. Primeiro, pensar. Então, quando eu penso certo, gera vida. Segundo, ação, crer. Eu preciso crer. Quando eu creio, eu alimento o meu espírito. Terceiro, eu preciso falar o que eu creio e o que eu penso. Quando eu falo, eu materializo o meu pensamento e eu manifesto o meu crer. Então, se você observar o livro de Gênesis, ele é o livro da criação. Se Deus, para criar o mundo, Ele falou, para mim, no livro de Gênesis, o maior ensinamento no capítulo 1 é que tudo aquilo que Deus criou para que eu e você pudéssemos usufruir hoje, Ele falava. Então, Ele pensava e Ele falava. E quando Ele falava, se materializava a fala e o crer dele. Então, que essa noite você entenda que tudo aquilo que você precisa para a sua vida, e nós vamos adentrar um pouco da fé na vida financeira, você precisa falar. Se você não está bem, se essa área da sua vida não está bem, hoje à noite você está aqui não para ser condenado, mas para ser instruído pela palavra e para se posicionar em Deus e começar a falar e começar a declarar e as coisas começarem a se materializar. Deus dizia, haja luz, e a luz existia. Deus dizia, haja firmamento, e o firmamento surgiu. Então, querido, o que é que precisa na sua vida que não está bem nessa área? Fale. Agora você, com a boca amordaçada, sabe, essa circunstância de pandemia está nos deixando amordaçados. Mas há muito tempo os filhos de Deus vêm com a boca, o diabo vem tampando, amordaçando a sua boca nessa área e lhe deixando ter uma vida entristecida financeiramente. Mas essa não é a vontade de Deus, porque Ele disse que nos deu vida e vida em abundância. Aleluia! Deus nos gerou para sermos prósperos. Eu gostaria que você abrisse em Gênesis 1, o livro da criação. Eu te inspiro, meu amado irmão, você que nos acompanha pelas nossas redes sociais, leia a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de vida, amém? Gênesis 1, 28 e 29 diz assim: Deus os abençoou e lhes ordenou: sejam férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, e produzam sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Eu costumo dizer o seguinte: quem é mãe ou quem já teve um bebê, não espera seu filho nascer para comprar as coisas, não é verdade?
Um casal, quando eles estão esperando a chegada de um bebê, desde o princípio, quando já é diagnosticado através de um exame que a mulher está carregando um bebê no ventre, aquela família, aquele casal, eles já começam a planejar todo o enxoval, tudo que aquela criança vai precisar para os seus primeiros dias, os meses. Tem casal que já planeja para o primeiro ano de vida do bebê todinho, não é verdade? Pois assim foi Deus. Ei, nós não fomos criados e jogados no mundo de acordo com a nossa necessidade, as coisas iam surgindo. Não. Deus é muito mais organizado que um pai natural. Então, ele organizou todo o nosso enxoval, tudo aquilo que nós precisávamos para que nós pudéssemos viver aqui na terra. Então, diz aqui que tudo Deus fez, Deus construiu. Então, já estava pronto o enxoval. E eu quero dizer para vocês, esse enxoval, ele não sumiu, ele ainda continua. Mas sabe qual é a diferença? É que eu e você crescemos e entendemos, estamos calados e não estamos indo até o nosso Pai. Porque veja só, quando chega uma certa idade da nossa vida, nós temos uma independência financeira dos nossos pais, mas nós não deixamos de ser filhos, eles não deixam de nos abençoar, eles não deixam de suprir algumas das nossas necessidades. Não é verdade? Agora, às vezes, você passa por um aperto financeiro. Eu vou dizer um exemplo. Eu, Cícera, passo por um aperto financeiro. Se eu não for lá no meu pai, Luiz, na minha mãe Ceissa, e falar para eles e compartilhar com eles, eles não vão adivinhar. Mas eu vou neles, porque eles são os meus pais. Ei, Deus é o teu Pai. Não importa o tamanho que você seja, não importa a sua idade, Ele é o teu Pai. Vai nele que Ele é a fonte. Ele é a fonte do teu suprimento. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai, porque vai dar tempo tudo. 3 tipos de prosperidade. Vale Jesus, Cícera, tem assim uns tipos? Tem. Deus nos quer próspero, físico, mental e espiritualmente. Eu gostaria que você abrisse no livro de Êxodo 15. Êxodo 15. Êxodo 15. Aleluia. Obrigado. Êxodo 15, 26. Diz assim, ó. Declarando: se ouvirdes atentamente a voz de Yahvé teu Deus, e fizestes o que é reto diante dos seus olhos, se deres ouvidos aos seus mandamentos, guardar todas as suas leis, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Vou ler só até aqui. Então, aqui é o quê? É uma garantia de prosperidade física, mas ela é condicional. A garantia já está aqui. Deus já nos garantiu. Se nós ficarmos atentos, se nós obedecermos, né? Se nós não transgredir os seus ensinamentos. Agora, se é condicional. Eu só vou se eu quiser. Eu só como se eu quiser. Então, a parte de Deus Ele já fez. Ele nos garante que nós temos prosperidade física. Amém? Agora, se você obedecer, se você não transgredir, outra prosperidade, a material. Vamos para Deuteronômio 28. Aleluia. Aleluia. Espero que você esteja começando a entender. Amém?
Deuteronômio 28, esse capítulo, eu te incentivo a você que está em casa, você que está aqui conosco, presencial, que você reflita. Ele tem os 14 primeiros versículos desse capítulo, são todos relacionados a bênçãos materiais que o Senhor já declara que tem para mim e a sua vida. Mas aí também é condicional. Nós vimos que a prosperidade física é condicional. Se eu obedecer, se eu continuar reto, se eu não quebrar os princípios. Amém? Agora vamos para a material. Se fielmente obedecer à palavra do Senhor teu Deus, tendo o zelo de seguir todos os seus mandamentos, que neste dia te ordena Yahvé, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Eterno teu Deus, virão sobre ti e te acompanharão todas as bênçãos. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás os filhos do teu ventre, bendito será o teu cesto, bendito serás ao entrar e bendito serás ao sair. Eu estou só nas promessas, para a gente ganhar um pouco de tempo. No 7 diz, o Senhor fará que sejas derrotado na tua presença os teus inimigos que se levantam contra ti. No 8 diz assim, o Senhor enviará bênçãos aos teus celeiros. No 9 diz assim, e Yahvé fará de ti seu povo santo. No 10 diz assim, então todos os povos da terra verão que és abençoado e protegido por Yahvé. No 11 diz, o Senhor te concederá grande prosperidade. No 12 diz assim, o Senhor te abrirá o céu e depositar, o Senhor te abrirá o céu, o depósito do teu tesouro, para dar chuva à tua terra no tempo certo. No tempo certo. E para abençoar toda a obra das tuas mãos, você emprestará a muitos, porém não tomarás emprestado. Aleluia! São garantias, queridos. Aí diz assim, o Senhor fará de ti cabeça sobre as nações e não caudas. E no 14 diz assim, portanto, não te desviarás nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje te ordeno, a fim de seguirdes outros deuses e prestar-lhes cultos. Aleluia! Queridos, só aí nós temos mais de 14 promessas, em áreas diferentes na nossa vida para prosperidade financeira. Agora é condicional. Você crê? Você tem fé? Você tem fé para declarar a palavra e essas promessas se manifestar? Porque a Bíblia, ela é um manual para mim e a tua vida. Agora, se você nunca consultar e se você não praticar os ensinamentos que está aqui, ela é simplesmente um livro que enfeita a tua estante ou o teu rack no Salmo 23 ou 91. E não tem efeito algum. Agora, lida e falada é poder de Deus. Lida e falada é as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Aleluia! Eu decidi, querido, ler e crer. Ler e crer. É lendo e declarando. É lendo e declarando. Quando eu leio, eu faço a pausa, eu digo, pois eu reivindico, Senhor. Eu entro na posição de crer e chamar a existência. E tenho sim, eu e a minha casa, eu e a minha família, temos usufruído de bênçãos e de prosperidade física, material e espiritual. Aleluia. Espiritual. 3 João 1:2. Lá no finzinho da Bíblia. Hoje é uma noite de ensino. Amém? Mas a gente, como nosso pastor diz, sejamos guiados. Aleluia. 3 João 1:2 diz assim, amados,
oro na expectativa de que tenha boa saúde, que seja bem-sucedido em todos os teus empreendimentos, assim como é próspero a tua alma. Então, o Senhor, Ele quer que nós sejamos prósperos em todas as áreas da nossa vida, que nós tenhamos prosperidade em todas as áreas. Aleluia. A nossa prosperidade espiritual, ela está condicionada à nossa prosperidade física e material. Elas dependem de nós e não de Deus. Como assim, Cícera? A minha prosperidade espiritual está condicional à física e à material. Se você não está bem fisicamente, se você está enfermo, se você está com a mente aprisionada, se você está com a sua vida financeira natural desequilibrada, você pode me afirmar que a sua vida espiritual está indo bem? É um pouco impossível, uma probabilidade matemática de 5% de que você esteja errado, dizendo que você está espiritualmente bem. Por quê? Porque nós somos um ser trino. Então, um ser trino, ele precisa estar bem em todas as áreas. Porque uma área, ela vai contribuindo e ela vai fortalecendo a outra. Agora, quando você se fortalece espiritualmente, aí você organiza a sua vida material e física. A sua vida espiritual, ela precisa estar no topo. Você precisa estar espiritualmente bem. E aí você organiza as outras. Aí você diz assim, não é meio contraditório, não? Não, eu quero dizer que a espiritual organiza a material e a física. Agora, se você não está bem físico e material e nem vai para o espiritual, Deus não age aonde Ele não é convidado e nem é desejado. Amém? Vamos para Salmo 1. Aleluia. Hoje nós vamos andar aqui na Bíblia. O pastor já está ali, qualquer coisa, pastor. Nós passei mais um tempinho. Salmos 1. Amém? Do 1 ao 3 diz assim, ó. Abençoado com toda felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele é como uma árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Nós temos aqui 3 posicionamentos nesse texto. O primeiro é, no capítulo 1, veja só, diz assim, ó. 3 posicionamentos para efetuarmos, para que tenhamos prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Só no versículo 1 diz assim, ó. Não seguir o conselho dos ímpios é um desses 3 posicionamentos. Segundo, não ser influenciado pela conduta de pecadores. E terceiro, não se assentar em reuniões de escarnecedores. Amados, é impossível você estar bem e praticar esses 3 atos aqui e se dar bem. Então, enquanto igreja de Cristo, enquanto filhos do Senhor, nós não podemos ter essa postura. Nós precisamos ser contra esses 3 posicionamentos. Não sentar, que é não comungar com essas pessoas, não ser influenciado pelo pecador e não participar de reuniões de escarnecedores. Isaías 1:19, vamos lá, aleluia. Isaías 1:19. Olha que coisa linda que diz aqui, ó.
Oh. Se vocês estão vendo que sempre tem um se, eu gostaria que você que está aqui na igreja e você que nos escuta diga assim: se é uma condição que só depende de mim, porque a parte de Deus Ele já fez, certo? Então, quando você estiver estudando a palavra, que você se deparar com o se, ele é condicional a você. A parte de Deus já está feita. Isaías 1,19 diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerei o melhor dessa terra. Você quer comer o melhor dessa terra? Aí o que é que está dizendo aí? Se quiseres e me ouvirdes, e praticar o que ouviu. Porque você sabia que você pode ouvir um ensinamento desse? Achar lindo. Ai, que palestra. Ei, não é palestra. Isso aqui não é palestra de autoajuda e nem uma palestra financeira. Isso aqui é lhe mostrando pela palavra que pela fé você pode ter sim princípios bíblicos para prosperar. Agora é condicional a ouvir e praticar. Você precisa ouvir e praticar. Aleluia. Agora, nós temos, porque diz assim, ó, se quiseres e me ouvirdes. Aleluia. Estava lendo um livro do reverendo Kenneth Reagan Júnior. Pastor, eu confundo quem é o Júnior e quem é o pai. É o Reagan pai, né? E ele disse que passou por uma situação, estava financeiramente no ministério bem, né? E o Senhor conduziu ele a outro lugar, né? E ele obedeceu. E ele disse que quando chegou lá, eles não estavam comendo o melhor dessa terra, não estavam vivendo. E ele dizia, mas Senhor, eu vim para aqui. Aí ele dizia, aquela outra igreja, eu estava bem, minha família era suprida, né? Estava tudo tão bem, eu vim para aqui, Senhor, olha, eu não estou conseguindo suprir as necessidades dos meus filhos, olha a escola que eles estão, e tudo, né? Aí ele disse que um dia, olha, quando a pessoa se coloca diante de Deus, você seja macho e fêmea o suficiente para aguentar a resposta. Porque às vezes você vai com cara de esmoléu, de coitado, cheio de remorso, mas quem está errado é você, porque Deus nunca está errado. E ele disse que foi lá, mas Senhor, estou aqui, fiz tudo. Só que ele disse que obedeceu. Mas dentro do coração dele dizia assim, eu queria estar lá. Mas no natural ele foi. Mas dentro dizia o quê? Porque vocês sabiam que às vezes sai um sim e dentro está não, não, não. Então tem que ter cuidado com o obedecer. Ele obedeceu, mas ele não obedeceu por completo. E aí o Senhor disse, quando você me obedecer por completo, quando o seu coração estiver ligado aqui e não lá, aí sim. Aleluia. Então sabia, queridos, que às vezes é uma obediência cheia de rebeldia, mas estou obedecendo para os homens ver que eu estou obedecendo, mas Deus é aquele que vê o íntimo. E aí ele disse que quando ele disse que só foi 2 segundos, ele, Senhor, já entendi, voltou, pediu perdão e tudo. E ele disse que começou a ver, a usufruir do melhor dessa terra. Então nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós não estamos obedecendo de coração. A bênção da prosperidade, ela é bíblica. Vamos voltar para Gênesis de novo, Gênesis 12, 2. Porque eu estou andando, né, um pouco pela Bíblia para você entender, queridos. Que daqui a pouco eu vou te mostrar uns dados que você vai... Não fique horrorizado, não. É porque Deus já sabia quem era eu e quem era tu. Por isso que tem algumas coisas na Bíblia que ele aborda mais do que outros.
Gênesis 12, 2 diz assim, ó. Eis que farei de ti um povo, um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome, serás tu uma bênção. A Bíblia diz que nós somos abençoados pela bênção do nosso pai Abraão. Aqui era a promessa que o Senhor estava dando a Abraão. Então, eu e você, nós somos abençoados desde a bênção do crente Abraão. Então, olha o que era que o Senhor estava dizendo aqui, né? Eis que farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Vocês entenderam aí? A primeira coisa que o Senhor disse. Farei de ti um grande povo. Eu te abençoarei. Abraão, eu vou te abençoar. E você será o quê? Uma bênção. Qual é o propósito de sermos abençoados financeiramente? Para enriquecermos, para os nossos deleitos, para suprir apenas as nossas necessidades, para esbanjarmos? Não. O propósito da prosperidade na minha e na sua vida é sermos prósperos e sermos abençoadores. Chegou em mim e eu distribuí. Nós somos apenas um canal para abençoarmos outros. Então, o propósito da bênção financeira é isso. Eu sou abençoado e porque eu sou abençoado, eu sou um celeiro para abençoar outros e outros e outros, e não para reter. Nós não somos represas, nós somos rios. Represa retém. Rio não, rio corre. Então nós somos rios. Chegou, passou. Chegou, passou. Aí você diz assim, ela diz isso porque ela ganha bem, ela tem o emprego dela. Glória a Deus. Ralei muitos anos. Estudei muito, porque é outro princípio, né? Para os jovens que estão nos assistindo, estudem. Estudar não é do diabo, não. Estudar é de Deus. Estudar e ter uma profissão e trabalhar. Nós vamos já ver aqui que outro princípio para ser próspero é trabalhar. A vontade de Deus é nos prosperar em todas as áreas. O propósito de Deus é abençoá-lo para que nós sejamos uma bênção para o reino de Deus. Certo? Aí eu quero dizer bem aqui para você, né? Nós temos aqui o nosso pastor Adriano. Ele é de fé e bota nós para exercer a que nós temos do tutano. Nós compramos um terreno para a construção dessa igreja. Você já vislumbrou a construção dessa igreja? Pois nessa pandemia eu não me preocupei com Covid, porque Covid é do cão, ele nem vai chegar na minha família e nem no meu pensamento. Tati, eu quero lhe dizer que eu já vi e compartilhei com a Rô, não compartilhei com o pastor. Nós duas servindo lanches para os homens em uma construção muito grande. Era bolos, muitos bolos. Muitos bolos. Por que nós duas? Porque nós somos boleiras. Eram muitos bolos. E aí eu compartilhei com a Rô, né? Eu disse, Rô, e no sonho eu dizia, não é um festival de bolo. Porque nós já fizemos festival de bolo aqui na igreja para abençoar os jovens. Aí no sonho eu dizia assim, mas não é festival de bolo, porque eram paredes, pastor. Não via o fim dos paredões. Eram paredões grandes. E eu dizendo, obrigada, Pai! Eu sou co-participante dessa obra. Sobrará e não faltará. E aí meu Deus, então, Tati, um dia de muitos, vai ser só nós duas, servindo bolos, N bolos, do jeito que eles quiserem, dos melhores. Sabe, queridos? Então, não perca tempo. A sua fé para crer pouco é a mesma fé para crer muito. Eu estou andando numa bis, ano 2012, né? Mas eu estou exercendo fé, queridos, para um carro. Agora, não é por soberba
e nem por orgulho. É porque eu sei de quem eu sou filha. E eu estou exercendo fé para o carro. Porque quando ele chegar nas nossas mãos, na mão da minha família, tem propósito. Servir a ministros, servir a pessoas, ir para os 4 cantos desse país, que se necessário for, de carro, porque senão a gente manda de avião. Aleluia. Certo? Então, quando o pastor... Gente, foi no estupim da crise que o pastor nos reuniu para falar da compra do terreno. Eu disse, meu Deus, é assim. Ou eu me alio com ele, ou eu me afasto. Porque você precisa também estar associado a pessoas que lhe façam crescer. E naquele ano ele esticou nossa fé num nível que naturalmente falando era impossível. Mas para a honra e a glória do Senhor, queridos, nós pagamos o nosso terreno antes do prazo. Aleluia. Então, por quê? Porque nós somos abençoados, Deus nos abençoou e nós abençoamos o reino. Esse é o propósito. Eu sou abençoada e porque eu sou abençoada, eu abençoo o reino, eu abençoo pessoas. Esse ano eu me apeguei a uma frase do pastor Raimundo, né, o esposo de Vânia Nascimento, ele é o pastor de Salvador. E ele disse no púlpito dessa igreja, e eu ouvi isso muito na minha casa, tive a honra de hospedá-los na minha casa. E ele disse assim, um peixe paga a conta. Um peixe paga a conta não é uma nota de R$100. Pastor, R$100 financia seu ministério? Agora, um homem ou uma mulher de Deus prósperos financia seu ministério. Então, queridos, eu tenho declarado, eu quero ser um peixe que paga a conta de homens e mulheres de Deus e de pessoas. Aí você deve estar dizendo assim, eles são um grupinho, crente só abençoa crente, crente só dá crente. Daqui a pouco eu vou te dar alguns dados do que essa igreja tem feito nessa cidade. Aleluia. Meu pastor nem sabe, mas sejamos guiados. Como filhos de Deus, é preciso estarmos em lugar de unidade, crescimento e influência. Diga, como filho de Deus, você que está aí do outro lado também repita, diga assim, como filho de Deus, é preciso que eu esteja em um lugar de unidade, crescimento e influência. Diga, esse lugar é minha igreja. Aleluia! Então, queridos, nossa igreja é um lugar de unidade, de crescimento e de influência. Aí você que está aí do outro lado e diz, mas eu não congrego em lugar nenhum. Ei, é tempo de você congregar. Se ache em um lugar que pregue a palavra. E que você seja mentoreado por alguém, por um homem e uma mulher de Deus. Aleluia! Alguns dados bíblicos, para você entender que quando nós falamos de dízimos e oferta, pessoas trancam o coração. Pois não tranque não, porque quando você tranca o coração, quando um ministro está falando sobre dízimos e oferta, você não está trancando o seu coração para o que aquele ministro está falando. Você está trancando para as instruções que o teu Deus e Pai deixou para você. Alguns dados bíblicos. Vejamos o quanto Deus nos quer ver bem na área financeira. Existem, em média, 500 versículos na Bíblia que falam sobre amor. 700 que fala sobre fé. E mais, diga mais. Mais de 2.350 versículos que falam sobre o assunto de finanças. Sabe por quê? Aí agora o nosso ensino é fé e princípios para prosperar. Quando eu somo os versículos de fé com os versículos sobre a área financeira,
dá um total. Eu nem sou da matemática. Eu quero dizer para vocês que minha área de formação é humanas, porque eu não gostei da matemática. Mas há 10 anos eu sou mentoreada pelo matemático e há 10 anos eu sirvo na minha igreja com uma matemática. Então, minha gente, os números para mim, já não é nem problema. Já é fichinha. Quando eu somo os 2.350 versículos sobre finanças, mais os 700 versículos sobre fé, eu vou ter 3.050 versículos sobre fé e finanças. Eu só erro se eu quiser. Agora, divida você que está aí, que eu não fiz a divisão, por 12. Você vai ter versículo sobrando para todos os dias do ano. E declarar, e ver e receber. Agora, se você não quer, aí a gente está ensinando. Mas como professora, nem tudo que a gente ensina na escola os meninos levam a sério. Aí quando chega o Enem, que a pergunta está lá, aí eles vêem nossas caras estampadas nas perguntas da prova do Enem. Dizendo assim, como eu queria ter ouvido a Cícera, o Adriano, a Corrinha, a tia Chiquinha, como eu queria ter ouvido o Manuel quando ele estava dando aula. Pois é, pois também queira nos ouvir quando nós estivermos ensinando sobre princípios bíblicos de fé para prosperar. Você está sendo abençoado? Bom, o meu ouvido é mais perto da minha boca do que da sua. Eu estou sendo, né? Vamos voltar para Deuteronômio novamente. Deuteronômio 8, do 11 ao 14, diz assim, Contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo, a fim de que não esqueças do Senhor teu Deus, e não deixes de cumprir os seus mandamentos, doutrinas e decretos que hoje te ordeno. Não esqueças que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis, habitado nelas, havendo se multiplicado o teu gado e o número das tuas ovelhas, tendo aumentado e tendo se multiplicado tua prata e teu ouro e tudo o que tiverdes, que teu coração não se ensoberbeça e venhas a te esquecer do eterno teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão. Outro ensinamento, irmão, que quando a prosperidade estiver sobre a nossa vida, quando as riquezas do Senhor, quando nós estivermos em nossas casas boas, nossos carros bons, tudo aquilo que o Senhor nos promete e que é fiel para cumprir, que não venhamos a esquecer do nosso Deus. Aleluia! Essa é uma das partes mais importantes na nossa vida, que o nosso coração não se corrompa, que o nosso caráter, que é o caráter do nosso Pai, não seja corrompida. Dinheiro não é do diabo, dinheiro é de Deus. Ele é o nosso Pai e Ele sabia que nós iríamos precisar sermos providos naturalmente. Agora, o amor ao dinheiro, você deixa de servir a Deus e vai servir a Mamon, que é o Deus do dinheiro. Amém? Vamos agora para 2 Reis. Aleluia. 2 Reis. 2 Reis 4. Nós vamos pontuar algumas coisas nesse texto. 2 Reis 4, do 1 ao 7, diz assim, Esse texto ele é muito conhecido nosso, né? Mas eu quero dizer para vocês que agora que eu tive um entendimento dele nessa área. Na minha Bíblia tem um título que diz assim, a multiplicação do azeite. Certo dia, a esposa de um discípulo do profeta, a esposa de um dos discípulos do profeta suplicou a Eliseu. Eu quero que você se atente. De um dos discípulos do profeta Eliseu. Então, esse texto se refere a alguém que era discípulo de um profeta. Dizendo, teu servo
meu marido morreu. E bem sabes o quanto teu servo amava com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos pelo pagamento da dívida. Eliseu lhes indagou: que posso fazer por ti? Diz-me o que tens em casa. Ao que a mulher prontamente respondeu: tua serva nada tem em casa, a não ser uma vasilha com azeite. Então o profeta ordenou: vai e pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tanta quantos puderem recolher. Depois entra na tua casa, fecha a tua porta por trás de ti e teus filhos e derrama o azeite puro que brotar em todos esses vasos, pondo-lhes de lado à medida que forem ficando cheios. Assim ela se foi, trancou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as ânforas estavam cheias, a mulher pediu a um dos filhos: traz mais uma vasilha. Ao que ele replicou: não há mais nenhuma vasilha. Então o azeite parou de correr. Em seguida, ela saiu e contou tudo o que se passara ao homem de Deus, que lhes orientou, dizendo: pois agora vais, vende o óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz tu e teus filhos do que restar da venda. Aleluia! Olha esse texto. Quantos ensinamentos ele nos tem? Primeiro, esse texto, ele descreve uma situação financeira de um servo de Deus. A Bíblia diz que esse homem, ele era discípulo de profeta. Então, ele está falando de alguém que conhecia a palavra, de alguém que conhecia as promessas do Senhor. Era um homem temente e ungido. Diga, temente e ungido. Certo. Aí você deve estar dizendo assim: aonde é que ela quer chegar? Porém, ele não tinha equilíbrio financeiro. Era discípulo de profeta, era temente e era ungido. Então, você pode ser discípulo de profeta, temente e ungido. Mas se não vigiar, se não for prudente, assim como esse homem que é relatado em 2 Reis, não terá uma vida financeira equilibrada. Quarto, a responsabilidade sobre nossas finanças não é de Deus. Não é. É minha e sua. Deus não manda ninguém passar cartão de crédito. De jeito nenhum. Vamos já chegar neles. Aí veja só. Morreu um homem temente, ungido, crente, discípulo de profeta. Morreu. E deixou a sua família em que situação? Escrava das dívidas, porque a mulher diz assim: teu servo morreu, e bem sabes o quanto teu servo amava e com zelo a Yahvé. Agora um credor acaba de chegar à nossa casa para levar meus filhos como escravos para pagar a dívida. Repita comigo, diga: desequilíbrio financeiro gera escravidão. Muito bem. Morreu e deixou a família escrava das dívidas. Pense e reflita. Esse ensino não é para condenação. Ele é para salvação. Nós precisamos estar bem em todas as áreas. Agora veja o que diz o versos 3. Vamos para o versos 3? Então, ele ordenou. Quem é ele? Diga, um homem de Deus. Sabia que quando você se permite ser mentoreado por um homem de Deus de caráter, Deus vai agir na tua vida através das instruções do homem de Deus?
o homem de Deus instruiu ela e disse assim: vai, pede emprestado a todos os teus vizinhos ânforas vazias, tantas quanto puder recolher. Deus o socorreu com uma instrução de um homem de Deus. Então, aqui foi uma instrução, né, do homem de Deus. Aí vamos lá para o verso 7. O que diz o 7? Em seguida, ela saiu e contou tudo o que... Sim, aí ele diz, né? Que perguntou o que era que ela tinha. Deus não vai agir na ilegalidade. Olhando para o texto, o homem de Deus perguntou a ela: o que você tem em casa? Eu pergunto a você: o que você tem hoje? O que você tem de talento? O que você tem que através da instrução de um homem de Deus pode mudar a tua história? Então o homem de Deus perguntou o que ela tinha. E aí ele deu a instrução. Porque Deus não vai agir na ilegalidade, não vai cair do céu. E aí veja só, o 7 diz assim: em seguida ela saiu e contou o que se passara ao homem de Deus, que lhes orientou. Diga, orientou. Agora também cabe a mim e a você seguir a orientação. Dizendo: agora vai, vende o óleo puro, paga todas as tuas dívidas e viverá em paz, tu e teus filhos, com o resto da venda. Sabe o que foi isso? A palavra de Deus veio sobre ela através do homem de Deus. Uma ideia inovadora. Eu declaro na autoridade do nome de Jesus: ideias inovadoras. Ideias inovadoras. Para que você, filho de Deus, possa praticar com aquilo que você tem. O que é que você tem, Herbert? Uma habilidade. Naquele tempo era o que aquela mulher tinha: um azeite. Mas o que eu e você temos é azeite, pois vai multiplicar. É um talento, pois bote ele para fora. Porque Deus não abençoa o preguiçoso. Então veja só, uma ideia inovadora, um novo negócio. Ei, a ideia, a instrução de Deus, vinda pelo homem de Deus, saiu, tirou aquela mulher de escrava para empreendedora, empresária, rica, próspera, pagou as suas contas e o texto ainda diz: e vá viver em paz com o lucro das suas vendas. Aleluia! Você está com um problema financeiro? Deus não está aqui para te condenar, mas Ele está com esse ensino para te tirar da situação de escrava para uma situação de empreendedor. De dívidas para viver em paz. De falta de sono para noites tranquilas. Aleluia. Uma ideia empreendedora. Azeite, ele simboliza, sabe o que? A unção de Deus para produzir. Então, o azeite, naquela situação, era um azeite natural. Mas a unção de Deus estava envolvida através da instrução do homem de Deus. Aleluia. E ela prosperou. Aleluia. Em 1 João 2,27 diz que a unção ensina. Mas eu preciso estar ensinável. A unção ensina, mas eu preciso estar ensinável. Provérbios 2,27 relata que dívida gera escravidão. Foi o que aconteceu com o servo de Eliseu. Né? Os filhos dele iriam ser vendidos como escravos para pagar a dívida do pai. Provérbios 13:22 diz que um homem financeiramente equilibrado, ele deixa herança para os filhos dos filhos. Ei, o que é herança para o filho dos filhos? Não é só para os filhos, mas é para os filhos e os netos. Um homem financeiramente equilibrado,
ele deixa herança para o filho dos filhos. Princípios para prosperar. Primeiro, trabalhar. Se você pensava que tinha outro, quebrou aí virou uma carrada de biscoito. Só prospera quem trabalha. Você já ouviu um ditadozinho que diz assim: Deus abençoa quem cedo madruga? Mais ou menos uma coisa do tipo. Como é? Deus ajuda quem cedo madruga? Certo. Aí você quer acordar 10, vai dormir os bofos da meia-noite, que nem diz minha mãe. Mas aí quando chega no final do mês, quer ter dinheiro numa conta? Pois deixa eu te dizer uma coisa, vai ter não, querido. A não ser que o teu trabalho seja de 11 a 11, certo? Mas você vai ver bem aqui com quem a Bíblia manda nós aprender, sabe com quem? Com as formigas. Formigas! O menor animal da face da terra. Será porque Deus mandou nós aprender com as formigas, o menor? Aleluia! Provérbios 6, do 6 ao 8, manda que nós observemos o trabalho da formiga. E que sejamos sábios como a formiga. Gente, eu levei um tapa tão grande nas duas faces, eu levei uma e ofereci a outra. Lendo isso aqui, olha, a formiga ela não tem chefe, ela não tem supervisor e ela não tem ninguém para comandar ela. Mas sabe o que a formiga faz? Ela administra sua provisão da colheita para o tempo de escassez. Ela trabalha intensamente no inverno, certo? Para ter mantimento no verão. E a Bíblia manda que nós sejamos como a formiga. Planejamento financeiro. Diga, planejamento financeiro não é falta de fé. Certo. Cuidado com os enganos do diabo. Planejamento financeiro não é falta de fé. Provérbios 21, 20 diz assim: o sábio armazena, o tolo devora. Olha, armazenar não é reter o que é de Deus. Cuidado com o extremo. Mas Provérbio 21, 20 diz que o sábio armazena e o tolo devora. Vou armazenar. Não. Você armazenar, mas aquilo que é do rio para correr, não retenha. Aquilo que não é seu, devolva. Esse mês eu vou reter os 10% que seria do meu dízimo. Você está quebrando um princípio. Esse mês eu não vou ofertar na vida de ninguém, eu vou reter. Porque Provérbios 21, 20 diz para reter. Não, você está sendo extremista. Está dizendo que o sábio, ele armazena, mas o tolo devora. Agora, armazenar não é reter. Economize sempre um percentual do que você ganha. Eu vivi muitos anos com a minha tia Toinha e ela é uma mulher extremamente equilibrada financeira. Eu desconheço e honro a vida dela. Uma mulher ter uma vida financeira equilibrada como ela tem. E eu ouvia muito ela dizer que o pai dela, o seu Cesário, dizia assim, que a gente sempre economizava um percentual de 30% daquilo que a gente ganhava. E quem conhece a história sabe, ele foi um homem sábio que ele deixou para os filhos dos filhos, né? Então, assim, economize um percentual daquilo que você ganha. Aleluia. Sabedoria financeira é outro princípio para prosperar. O primeiro é trabalhar, o segundo é o planejamento, o terceiro é sabedoria. E o Espírito Santo, ele vai lhe sinalizar. Sabia? Eu venho desejando comprar uma bike, né, para entrar aí no ciclismo. Quero passar de caminhar, né, da caminhada para o ciclismo. Mas sabia que o ciclismo não é um esporte barato? E aí eu estou pesando. Vai lá eu comprar uma bike de 3, 4 mil reais que não está no meu orçamento.
E depois a culpa é de quem? Do diabo? Não, é minha. Ela não está no meu orçamento, cabendo nesse tempo. Então, e aí esses dias houve umas promoções de bike, muita gente, Cícera, compra. E as pessoas mandavam e está na promoção, e eu me empolgando. Eita, vou. Cheguei a botar essas bikes na cesta, né? E o Espírito Santo dentro. Não é tempo. Olha a sua conta. Analisa suas finanças. Sabe? Queridos, se eu tivesse ido por impulso e comprado, eu ia entrar em uma situação séria financeiramente falando. Então, o Espírito Santo ele vai te sinalizar. Generosidade. Vamos aqui agora lá para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. Espero que você esteja sendo abençoado, querido. 2 Coríntios 8, do 1 ao 7, diz assim, vá adiantando. Na minha Bíblia tem assim, contribuindo com generosidade. Agora, irmãos, desejo que tenhais pleno conhecimento da graça que Deus concedeu à igreja da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, repita, no meio da mais severa tribulação. Então, nós entendemos aqui que eles estavam passando o quê? Diga, uma pandemia. Uma pandemia, onde tudo parou. Havia grande alegria e extrema pobreza deles. Transbordaram em rica generosidade. Portanto, posso dar testemunho de que contribuíram de livre vontade, na medida de seus bens, até mesmo acima disso. Pois nos solicitaram com muita insistência o privilégio de participar da assistência em favor dos santos. E não simplesmente fizeram o que esperávamos, mas primeiramente deram a si mesmo ao Senhor e a nós pela vontade de Deus. De tal maneira que pedimos a Tito que, assim como haviam começado, semelhantemente contemplasse essa expressão da graça da vossa parte. Todavia, assim como tendes transbordado em tudo, em fé, em palavra, em conhecimento, em toda dedicação e no amor, que temos despertados em vós, vedes que igualmente transbordeis nesse privilégio de contribuir. Aleluia! Queridos, esse texto é um relato sobre a igreja da Macedônia. A igreja da Macedônia estava passando um período de grande tribulação. E eles tinham um coração generoso. E a Bíblia relata que eles relatavam para Paulo, pedindo insistentemente que não impedissem eles de contribuir. O que eu entendo nesse texto? Que eles já tinham feito o que era necessário, mas eles queriam fazer além do necessário. Eles queriam dar algo mais. E aí, com isso, eu quero trazer uma realidade para vocês, que nos ensina que não importa a tribulação, não importa a circunstância, não importa a pandemia, que nós tenhamos um coração alegre e desejosos em ofertar, em contribuir, em sermos generosos. Aleluia! E eu quero dizer para vocês que a igreja da Macedônia não está só nos livros de 2 Coríntios, não. A igreja da Macedônia está hoje aqui onde eu e você congrega. Eu quero dizer que a igreja Verbo da Vida, Alegrete do Piauí, Francisco Macedo, Padre Marcos Boa Vista, Malhada Alta, é uma igreja relevante. É uma igreja que tem praticado e aprendido os princípios da igreja da Macedônia. Eu quero dar alguns dados a você que meu pastor nem sabe, mas eu faço parte da diretoria dessa igreja e vou ter a liberdade de dizer alguns relatos aqui. O povo, em meio à mais severa crise da vida deles, eles tinham alegria e solicitavam com insistência em participar da assistência em favor dos santos, dos seus irmãos, dos seus coparceiros de ministério.
Eu quero dar alguns dados, porque você às vezes se pergunta: o que essa igreja faz nessa sociedade? Eu não posso te dizer o que a tua igreja faz, mas eu posso te dizer o que a minha igreja faz. Eu posso te dizer o que essa denominação, Verbo da Vida, tem feito na sociedade dessas cidades e dessa localidade onde ela está lá, pregando o alimento espiritual, mas também o alimento material, o suprimento material. Nós estamos desde março nessa pandemia. Sabe o que essa igreja... Nós temos também uma escola aqui. Essa escola não é do Verbo da Vida, que é a Escola Bíblica Rema Brasil. Mas o Verbo da Vida é quem dá o suporte para que essa escola venha a determinadas cidades, através do nosso ministério. E nós temos aqui 50 alunos nessa escola. Nós temos mais de 10 mantenedores no Rema. O que é? Cícero, não entendi. Ei, nós temos mais de 10 pessoas que financiam pessoas para estarem aqui segunda, quarta e sexta ouvindo a palavra. Nós temos aluno aqui que tem mensalidade 100%, que eles não pagam nada. Porque pessoas se levantaram e disseram: eu quero ser como os irmãos da Macedônia. Eu quero contribuir para que meu irmão usufrua daquilo que eu já usufruí. Nós temos mais de 10 mantenedores, só no Rema. Essa igreja, ela ofertou dinheiro, espécie, cash. Eu vou dizer só dinheiro. Eu não vou botar o translado, porque nós temos ministros que nos servem e nós servimos em outras igrejas e a igreja nos manda para onde for necessário, mas eu não vou colocar isso, eu vou dizer o que essa igreja ofertou em dinheiro. E se você se escandalizar, problema seu, porque nós, enquanto igreja de Cristo, estamos aqui para barrar as portas do inferno. Nós estamos aqui para dizer que dinheiro não nos prende, que o diabo não nos prende. Quanto mais ele apertar, mais nós vamos dar. Dar, dom de adquirir riqueza. Dê e seja próspero. Essa igreja prega muito prosperidade. Querido, se nós não pregar o que Deus nos ensinou, quem vai pregar? O cão? Não, o cão não vai propagar as obras do Pai, não. Então, pastor, quando eu tiver a oportunidade de estar nesse púlpito, eu vou propagar o que o Senhor tem feito na minha vida. E se dinheiro lhe prende, manda para a minha casa. Essa igreja já ofertou nesses 5 meses em dinheiro R$6.900. Eu e você, é o nosso dízimo, é a nossa oferta. Financiando vidas, não deixando que o diabo deixe os nossos irmãos entristecidos. É orando, sendo guiado, mas também chegando com a provisão financeira. Aleluia. Só isso? Ei, sabe quantas cestas básicas essa igreja, quando eu digo essa, você entende que somos nós, Francisco Macedo, Padre Marcos, Boa Vista, Malhada Alta. Sabe quantas cestas básicas nós ofertamos? 73. 73 cestas básicas. Nós levamos o alimento físico e o espiritual, porque aquela pessoa recebia uma cesta de alimento, mas ela recebia uma palavra para que ela entendesse que o Senhor era o provedor dela. Nós fizemos uma live
E nós queremos te agradecer a você que está bem aí do outro lado, que é o nosso participante financeiro, que é os nossos parceiros ministeriais, a você que ofertou na nossa live, que não congrega nessa igreja, o nosso muito obrigado. Ei, você tem galardão nisso bem aqui. Quando essas cestas foram entregues a essas famílias, o seu dinheiro estava envolvido e o Senhor estava te abençoando. Aleluia! Eu não sei se você se alegra, mas eu me alegro. Porque o diabo tentou fechar as portas. Mas deixa eu dizer a vocês, nós nunca ofertamos tanto. Nós nunca ofertamos tanto. Nós adquirimos equipamentos para essa igreja. Pastor, eu acho que é até blasfêmio que eu vou dizer. Acho que vamos agradecer assim, algumas coisas da pandemia. Porque, queridos, a nossa igreja está equipada de uma mídia. Que um dia desse uma pessoa me perguntou para onde nós íamos para fazer as transmissões dos cultos do Verbo da Vida. Eu digo, como assim? Para onde? Um estúdio. Eu digo, estúdio? Nossa linda igreja. E os equipamentos, eu digo, comprado com o nosso dízimo e a nossa oferta. Nenhum político financiou, mas eu e você somos financiadores do reino. Eu e você, aleluia. Ei, o ato de dar é espiritual. O ato de dar é grato. Só oferta, só dizima, só é generoso quem tem gratidão. Eu nunca vi um ingrato. Primeiro, o ingrato é murmurador, o ingrato é retedor, o ingrato é avarento, mas o grato não. O grato, quando ele está bem, ele quer ver os outros bem. Que tipo de semente você tem lançado ao solo? Você, não, eu perguntei a segunda pergunta. A primeira é, você tem plantado? Que tipo de semente você tem lançado? O mundo, ele tem uma mente medíocre, de miséria. Aquilo que não serve mais para mim, eu dou para alguém. Ei, essa mentalidade é de medíocre. Mentalidade de filho de Deus é aquilo que serve para mim, serve para o meu irmão. Quando você for plantar uma semente, meu pai é agricultor e a gente não planta mais feijão, né? Só milho. Mas quando ele vai plantar milho, ele escolhe o melhor. Por quê? Porque a colheita está garantida. Esse entendimento natural te traz um espiritual, que quando você planta o melhor, você colhe. É bíblico, a lei da semeadura. O que você planta, certamente colherá. Aleluia. Uma regra para seu cartão de crédito. Eu não poderia terminar a ministração e não falar dele, sabe? Eu louvo a Deus mesmo, toda honra e toda glória seja para o Senhor. Eu ainda vou chegar ao nível de ter uma vida financeira como a de Francisco. Eu quero honrar a vida de Francisco e de Ana Paula. Meu Deus, como eu me espelho, Francisco. Você é um espelho em todas as áreas, assim. Mas as finanças, sabe? Eu vou dar um exemplo rapidinho. Não, pastor, receba essa palavra. Não compra nem fiada esse homem. E aí, você sabia que nós somos o mundo, né? Ronilberto está ali, ele é da área também do comércio, ele sabe. Você sabia que nós somos induzidos a quanto mais comprar, quanto mais prestações, a quanto mais dever? Parece que chegou um tempo que eu comprava fiado, tem dinheiro no bolso. Eu espero que, eu estou expondo aqui, que só tenha acontecido comigo.
O hábito. Você já é tão habituado a comprar fiado que tinha dinheiro no bolso. Aí eu quero te dar uma regra para ter o cartão de crédito. É a regra 3691. Ela é uma regra de um especialista em finanças, nada mais, nada menos da equipe do Roberto Justus. Aleluia. Um e-mail aqui. Então, olha a regra do 3691. Para seu cartão de crédito. 3. Você, em parcelamentos, só parcele em 3 vezes no seu cartão de crédito compras pessoais e supérfluas. Por quê? Porque, segundo ele, você daqui 90 dias aquilo deixou de ser legal, desejado, sonhado e passou a ser supérfluo. E vai ter outros supérfluos. Certo? A regra de 6. Só compre dividido em 6 vezes no seu cartão aquilo que você só vai precisar 1 ou 2 vezes por ano. Por exemplo, uma revisão do seu carro, que você faz a cada 6 meses. Uma viagem. Você tem 2 filhos, o aniversário de um do outro. 9. Só compre parcelado em 9 vezes. Lembra que aqui nem tem 10 nem 12, tá? Só compre parcelado em 9 vezes bens duráveis. Tipo, móveis, né? Um bem durável. Certo? Uma reforma. Por que você não deve parcelar em 10 e nem em 12? Porque quando passa disso aí, você já começa a ter raiva do objeto. Porque ele não está saindo da fatura do seu cartão. É uma regra de um especialista. Cícera, e o que é? E tem um cor que eu só posso comprar em uma? Tem. Em uma única vez, você só compre aqui, você não parcele aquilo que você precisa mensal. Tipo, você precisa de farmácia mensalmente? Não parcele, compre em apenas uma vez. Você, supermercado, combustível, por quê? Porque você faz uma feira, divide em 3 vezes no cartão. Gente, com 30 dias você tem comida à feira. Aí você vai comprar outra, aí parcela em 3. Daqui a pouco você está com 3 parcelas de feira e ela já foi para o Beleléu, faz tempo. Então, é uma regra da Cícera, não. É uma regra de um especialista econômico, nada mais, nada menos do que da equipe do Roberto Justus, viu? Foi uma live dele que eu assisti. E aí, eu pergunto para você, você foi abençoado? Eu deixei a regra do cartão de crédito porque ela é a última e o cartão de crédito, ele pode ser seu melhor ou seu pior inimigo. Amém? Então, vamos seguir o exemplo de Francisco. Gente, Francisco não compra fiado, mas Ana Paula, não compra. Eu gostaria de chamar o louvor. Aleluia! Aleluia! Você foi mesmo abençoado? Amém! Aleluia! Então, vamos ficar de pé. Porque agora nós vamos celebrar um momento abençoado. Eu não vou ministrar sobre dízimos e ofertas, porque hoje você entendeu que fé tem princípios para você prosperar. Você já aprendeu muito sobre, mas não retém aquilo que é do Senhor. Dizimar é 10% de tudo aquilo que chega nas tuas mãos. Oferta, ela é do coração. Você pode ofertar na vida de pessoas. Amém? Você pode ofertar financeiramente, você pode ofertar no ministério. Eu gostaria de orar, né? Nós já dizimamos e já ofertamos. Quem não fez isso ainda, quem está em casa, está passando aí na tela nossa conta. Você pode fazer através de transferência bancária. Quem já chegou, já depositou no gasofilácio. E nós vamos orar, amados, porque esses dados que eu dei aqui é fruto do teu dízimos e das tuas ofertas. É fruto daquilo que você, com coração grato e generoso, tem depositado aqui. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelos dízimos e pelas ofertas aqui depositadas. Obrigada pelo entendimento que você trouxe às nossas vidas e que essa área, Pai, nós não somos presas. Graças nós te damos, porque essas sementes, elas vão prosperar a 30, a 60 e a 100 por 1. E agora eu te convido a você festejar e a você
pão para alimento. Sementes de amor, de fé e poder, sementes que fazem milagres acontecer. Eu vejo a chuva regando minha semente e o sobrenatural de Deus chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente e o sobrenatural de Deus chegando de repente. Queridos, eu gostaria de te indicar, porque para todas as áreas da nossa vida existem instruções. Então, leia livros, procure estudar sobre áreas de finanças. Nós temos esse livro aqui na nossa livraria Rema, Filipenses 4,19, O Melhor de Deus segundo as suas riquezas em glória. Esse livro é tremendo e pode te abençoar. Esse livro sobre prosperidade bíblica. E esse livro aqui, ó, presente da minha amiga Corrinha na minha vida, né? Toque de Midas, uma abordagem equilibrada sobre prosperidade bíblica. Então, se é uma área na tua vida que você precisa avançar, leia a palavra e estude livros que possam te auxiliar, amém? Então, sejam abençoados na prática dessa palavra. E na quinta-feira nós teremos culto presencial e transmissão também. Acompanhe nossos cultos de Francisco Macedo, Padre Marcos, né? Francisco Macedo na terça e Padre Marcos na quarta, não é isso? Aleluia! Então sejam abençoados na prática dessa palavra. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento. Com alegria eu entrego minha oferta ao Senhor. Deus dá semente ao que semeia e pão para alimento.